Todas as famílias tiveram um convívio familiar bom. Quando o seu familiar, o seu filho ou o seu marido não estava usando drogas, não era um dependente químico na ativa. Isso é o natural, o convívio familiar, ter uma mesa regrada de saúde, de esperança, de facilidades. Isso é muito bom. Ter um almoço de domingo, ter as refeições em família, ter um diálogo. Com certeza, isso é uma família comum. Mas a partir do momento em que a família descobre que seu familiar, o seu filho ou o seu marido começa a usar esporadicamente substâncias, esse convívio ele começa a diminuir. Aos poucos, claro, mas como ele está no início do uso e abuso de substâncias, ele usa uma vez que outra, usa uma vez por mês, uma vez a cada 2 semanas, esse convívio ele vai se mantendo balanceado. E aí a família não nota que está se iniciando uma problemática. A família não nota ainda, porque o filho ele está presente nas refeições, ele participa do almoço de domingo, ele tira férias com a família, ele vai a passeios com a família. O marido, a mesma coisa. Ele está sempre presente em casa, ele é carinhoso com os filhos. Isso no início da drogadição. Mas a partir do momento em que esse marido, esse filho, começa a experimentar ou usar por mais vezes durante a semana ou durante o mês a substância, esse convívio também começa a balançar. E aí o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: a partir do momento em que o seu filho ou o seu marido mudar o comportamento dele, começar a procurar mais os amigos na rua do que a própria família, fica um alerta para você, familiar, que alguma coisa pode estar começando a acontecer. Porque o vínculo familiar, o convívio familiar, ele não pode se quebrar de uma hora para outra. Mesmo quando o filho vai sair de casa para morar fora, para se casar ou para estudar, normalmente ele ainda tem convívio com os pais, seja por telefone, seja por videochamada, seja por visitas, mas ainda ocorre um convívio. Mas a partir do momento em que o filho ele começa a usar substâncias tóxicas, ele começa a procurar muito mais a rua do que a própria casa. E aí ele vai aos poucos, e aí ele troca o almoço de domingo para estar com a galerinha dele. E aí, o que acontece? A partir do momento em que esse jovem começa a usar e abusar das substâncias mais pesadas, esse convívio vai lá embaixo. Ele quase nem acontece mais, porque o jovem troca a família pela rotina de uso e abuso de substâncias. Então ele chega tarde, ele dorme até tarde, ele não quer participar do almoço em família, e é isso que acontece. Então, se você, familiar, notar que seu filho, seu marido está procurando a rua mais do que ficar dentro de casa, isso é um indício de que ele está fazendo alguma coisa na rua. E pode ser que ele esteja já sendo influenciado pelos amigos, né? Que na verdade nem são amigos, mas esses falsos amigos estão influenciando ele para ir para o caminho da drogadição. E aí você vai notar assim, não, mas é só hoje que ele chegou mais tarde, mas é aí que tá. A partir do momento em que começa essa mudança de comportamento, a família tem que estar atenta
para que ele não mude ou não avance no uso e abuso de substâncias. Então, quanto mais rápido a família tomar uma decisão sobre o que está acontecendo e ver que o familiar começou a mudar sua rotina. Antes ele saía do trabalho e vinha direto para casa. Agora ele passa nos amigos, ele para na praça, ele para no bar, ele vai tomar uma cervejinha, ele vai lá e usa a substância que ele acha que é a substância dele de preferência. E assim tudo começa. E aí chega o ponto em que ele faz isso todos os dias. Ele sai do trabalho, ele vai pro bar, pra praça, ele bebe, ele começou a usar uma substância mais pesada. E aí o que acontece? Ele começa a chegar cada vez mais tarde em casa. E isso já acabou o convívio familiar. A partir desse momento acabou o convívio familiar, porque ele chega tarde, ele chega de madrugada, e aí ele quer janta, ele quer comida, ele quer banho, ele quer roupa lavada, ele quer as coisas tudo nos conformes. Mas, para isso não acontecer mais, para você resgatar esse convívio familiar com o dependente químico, você deve cortar as facilitações, que é algo que muitas famílias nem sabem que é uma facilitação para o dependente químico, mas eles acabam fazendo. E é um comportamento bem comum para a família fazer isso para ele, que é as facilitações. Mas claro, não adianta só cortar as facilitações e não fazer mais nada. A família deve sempre influenciar o dependente químico a uma nova mudança, a uma nova vida, a vida sem substâncias. E para isso acontecer, se tem uma maneira correta de falar, se tem uma maneira certa de agir, com muita clareza, com muita calma, sem brigas e sem discussões. Mas claro, tudo isso ocorre com o tempo. E aos poucos, a partir do momento em que você consegue influenciar esse dependente químico a ter uma mudança de vida, você vai conseguir resgatar esse convívio familiar aos poucos. Mas claro, não é da noite para o dia. Principalmente se ele já está trocando o convívio familiar pela rotina de rua, pela correria da rua, como é dito, né? Então, fica aqui meu alerta para você, familiar. Se você notar que seu filho, seu marido, está trocando a casa dele pelo bar, pela rua, pela praça, pelos amigos, fique muito atento. Pois com certeza algo de errado ele está fazendo. E aí você vai ter que lidar com essa situação, e para não desenvolver uma problemática ainda maior, você deve se preparar para lidar com ele da melhor forma possível, influenciando, falando calmamente, sem brigas, sem xingamentos, sem confrontos. Aí sim você vai conseguir influenciá-lo à nova vida, a vida que você quer nesse momento. Ele não quer, ele quer manter a vidinha que ele está levando, trabalhar, sair pro bar, farra, chegar tarde em casa. E aí ele tem toda aquela facilitação que a família acha que é a coisa mais comum, que é talvez esquentar a janta para ele às 2 da manhã, lavar a roupa dele, passar a roupa dele, dar dinheiro para ele, se no caso é um filho, porque tem medo que ele faça alguma coisa de errado na rua. Aí a família acaba facilitando as coisas para o filho.
e na verdade esse dinheiro está sendo todo investido em substâncias e ele começa a pedir cada vez mais. Então, pessoal, o convívio familiar ele só é resgatado a partir do momento em que a família corta essas facilitações e se prepara emocionalmente, psicologicamente para a mudança. E aí acontece que ele vai enxergando isso aos poucos, os resultados começam a aparecer, mas o quanto mais rápido for, melhor vai ser, mais fácil vai ser para ele ter essa mudança. E aí eu te digo assim, você vai conseguir, a família sempre consegue. Só que a família fizer vista grossa, fingir que nada está acontecendo, aí sim, aí a problemática se aprofunda cada vez mais e o dependente químico começa a descer para o seu fundo de poço. E aí chega um ponto em que as coisas começam a se tornar muito difíceis para resolver, porque o dependente químico já está numa fase que ele está na compulsão, ele está na impulsividade e ele quer mais e mais substância, mais e mais. E isso sempre ocorre nos primeiros anos. Ele quer mais, é tudo um conhecimento, é tudo uma fase nova. Então ele quer mais, e ele não vê fim, ele não respeita nada nem ninguém, simplesmente ele quer a próxima dose. Então por isso, quando você notar um comportamento diferente, estranho do seu familiar, tome uma providência, busque se informar sobre o que está acontecendo e aí tome uma atitude bem pensada, converse com o seu familiar, converse com seu filho, converse com seu marido, porque a partir deste momento você vai começar a influenciá-lo, ele, a trocar de vida, a trocar os velhos amigos por novos amigos, a procurar um poder superior, a procurar novas amizades, e aí começa a ter uma nova vida. Pare de beber, se for o caso. E você também deve cortar as facilitações. Se ele chegar bêbado, alcoolizado, sob efeito de substâncias, nem converse com ele. Se ele quiser jantar, ele tem que jantar junto com a família. Se ele chegar de madrugada, não tem comida. Você já tocou fora, deixa ele se virar. Não, você não vai esquentar mais para ele. Se ele quer roupa lavada, ele lava. Se ele quer roupa passada, ele passa. Se ele quer quarto arrumado, ele arruma. Se ele quer dinheiro, ele trabalha, ele conquista o próprio dinheiro. Porque se ele quer sustentar o vício, ele tem que se sustentar. Não é a família que faz isso. A família não pode pensar, eu vou dar um dinheirinho pro meu filho, porque a família sabe onde esse dinheiro está indo. E esse dinheiro está indo para a mão do traficante. E para o fundo do poço do seu filho. Para o fundo do poço do seu filho. E seu filho, quanto mais tempo passar cavando esse fundo do poço, pode ter certeza, mais difícil vai ser o tratamento para ele e para a família. Talvez ele não consiga no primeiro tratamento. Talvez ele não consiga na primeira vez. Talvez ele tenha uma recaída. Não estou dizendo que quem usa droga por menos tempo consiga no primeiro tratamento, mas as chances são bem maiores. Então, influencie seu filho, influencie seu marido o quanto antes. Faça com que ele mude de vida o mais rápido possível. E aí você vai conseguir retomar o convívio familiar. Aos poucos, você vai conseguir fazer com que o diálogo seja restabelecido na casa. Você vai começar a convidá-lo para
um passeio, um almoço em família, uma janta em família, e aí você vai tocar em outros assuntos, você vai falar com o emocional dele, talvez você faça aquele prato preferido dele, e aí ele vai lembrar, poxa, se eu não usar substância, hoje eu não usei, e a minha mãe fez, sei lá, meu prato preferido, bife com batata frita. E aí quando ele chegar em casa sob efeito, não vai ter nem comida. Uma hora ou outra, mais cedo ou mais tarde, ele vai lembrar que quando ele usa, ele perde até a conversa com a mãe e com o pai, porque ele é ignorado pelos familiares. E quando ele não usa, ele tem todas as facilitações, todas as facilidades, todas as mordomias que uma pessoa que não usa drogas merece ter. Mas quando ele usa, ele perde tudo isso. Então, fica aqui bem claro para os familiares. Influencie seu filho, seu marido a uma nova vida, mas com certeza corte as facilitações se ele está na ativa. E a partir do momento em que ele mudar de vida e merecer, você começa a fazer algumas facilitações para ele. Não muitas, mas alguma coisa sempre é merecido. E aí esse familiar ele começa a se aproximar novamente da família, e aí as coisas começam a voltar à sua velha rotina anteriormente. Claro, com algumas restrições de bebida alcoólica, restrições de dinheiro, mas o convívio volta ao normal, volta ao que era ser comum aos tempos atrás. Então aqui fica a dica, e fiquem com Deus e uma boa noite.